Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Camila Viana, que é presidente da SP Águas. Vamos falar dos riscos e ações para evitar a escassez hídrica no estado. Camila Viana, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Eu que agradeço a você e ao espaço aqui da TV Gazeta para a gente falar das ações que vêm sendo feitas pela agência. Pois é, fica até estranho a gente falando de escassez hídrica, desses riscos, depois de falar de tantas ameaças de chuva no final de semana, desmoronamento. Mas é exatamente isso, a gente tem condições climáticas agora extremas, excesso de chuva, excesso de falta de chuva. São Paulo já teve seca no ano passado. Sim. Então é preciso se repensar isso. Uma das grandes ameaças até para a cidade de São Paulo é exatamente a seca, a falta de água para abastecimento. Então, a gente está enfrentando o que a gente fala de novo normal climático, né? Então, eu tenho eventos extremos cada vez mais acentuados, né? Eventos hidrológicos. Então, eu tenho estiagens mais severas e períodos chuvosos com chuvas mais intensas e pior distribuídas, que a gente fala. Então, antes elas duravam alguns dias, de repente eu caio a quantidade de milímetros que seria para o mês inteiro, né? Como a gente estava vendo aqui nas notícias. Então, justamente o movimento de criação da Agência de Águas do Estado de São Paulo é para eu ter um local em que eu consiga enxergar esses eventos críticos, antecipar decisões, apoiar o Estado na tomada de decisão do enfrentamento desses momentos, né? Então, a gente fala do abastecimento da região metropolitana, do abastecimento, mas a gente tem uma série de usos da água, dessedentação de animais, irrigação, indústria, em que num período de escassez a gente precisa olhar como compatibilizar esses usos, como eu garanto o abastecimento. Então, a agência vem justamente para trazer esse olhar de ações estratégicas para evitar interrupções de abastecimento e garantir que o desenvolvimento econômico se mantenha. E inclusive, tem problemas relacionados também não só a reserva mesmo, mas problemas nos rios no interior de São Paulo, rios aqui em São Paulo, eterno problema do Tietê, que se tenta garantir a profundidade dele, mas tem muito resíduo que vai sendo colocado e tem um problema de origem nesses grandes rios aqui, que eles tiveram o curso mudado, com muitas construções nas margens, as vias, então isso já é um fator de pressão, não? Sem dúvida, eu acho que você tocou em vários pontos. A gente tem a resiliência dos sistemas produtores de mananciais, então falando da rede de abastecimento, eu tenho hoje até como aprendizado da crise hídrica, de investimentos feitos pela Sabesp, a gente tem 7 mananciais, 7 sistemas produtores que se conectam para abastecer a região metropolitana. Então mas hoje eu tenho... muito de Guarapiranga, né? Depende, mas depende de Cantareira, também depende de uma série de sistemas, Alto Tietê, Cotia, São Lourenço. Então, hoje, essa gestão de reservatórios que é feita pela Sabesp e acompanhada pela agência, né, a gente dá outorga para essas captações, ela garante que o sistema é resiliente, ou seja, numa situação de anormalidade ou de chuvas mais escassas, em que eu tenho ali um pouco abaixo da média histórica, ainda assim o sistema ele consiga nessa gestão de reservatórios, investimentos em tecnologia, evitar interrupções de abastecimento. Mas isso falando de abastecimento, olhando para captações de rio, como você colocou, né, o desassoreamento, que é o que a gente fala dessa ação, desse serviço que é feito pela agência de retirada de sedimentos para manter ali a calha numa situação adequada, ele auxilia a aumentar a vazão numa situação de escassez, para aumentar a captação de município. A gente fez isso ano passado, salvo engano, em Arthur Nogueira, que o rio estava bem rasinho, então com o desassoreamento ajuda. Mas ele não resolve, porque tem também um processo natural de acúmulo de sedimentos no leito. Então, ele não é uma solução, né? A solução é, de fato, investimentos em uma rede interligada, em soluções integradas regionais que olhem para essa situação de resiliência hídrica dos municípios. Mas tem até o desbarrancamento dos rios quando chove muito. Exatamente. E isso acaba caindo terra no rio e ele vai ficando mais raso. Exatamente. É esse processo. Agora, tem uma série de cuidados, assim, eu estou pensando até no exemplo do interior, a minha família mora no circuito das águas e falta água nos poços na época de inverno, que é uma coisa que não acontecia e é um absurdo numa região em que tinha muitas minas. As pessoas estão tendo que fazer poços artesianos porque os tradicionais não dão conta mais.
de abastecer, e tem agricultura, e tem esse problema nos rios. Como é que se pensa a situação do estado como um todo? Então, a gente tem algumas frentes de atuação, né? E aí, falando especificamente da agência, a gente está trabalhando num protocolo de atuação em situações de escassez, né? E aí, a nossa ideia é lançar para consulta pública em março. Em maio. E o que é isso, né? A gente vai estabelecer estágios de alerta, né, com base no indicador, no monitor de secas da ANA e outros indicadores internacionais, para que nesses estágios de alerta, a cada situação, eu consiga ter ações preventivas ou emergenciais, se for o caso. Então, você mencionou poços, né? A gente fala muito de águas subterrâneas. Hoje, com o investimento que a gente tem na agência em monitoramento, eu olho o balanço hídrico da bacia, ou seja, o quanto que eu tenho disponível de água superficial e águas subterrâneas. Eu também preciso olhar para os aquíferos. Só furar poço não é uma solução sustentável. Então, todo esse monitoramento nos apoia na tomada de decisão para essas situações, para esses estágios de atenção e o que a gente vai fazer. Pode ser, eventualmente, priorizar um uso por uma outorga, pode ser uma intervenção de obra, seja feita pela gente ou, enfim, acionada pelo Estado. Isso pensando numa situação mais imediata. E, para além disso, né, está em curso no Estado, a gente está conduzindo um estudo junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, de olhar todas as unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né, as nossas bacias, né, a secretária fala umas 3.074 autobacias do Estado, e identificar onde eu tenho um problema de escassez, onde eu posso ter uma situação crítica de balanço hídrico e ver como o Estado pode atuar no médio e longo prazo. E tem que haver uma ação conjunta. Por exemplo, nós tivemos muito problema de desmatamento que acaba fazendo com que as nascentes de água parem de fornecer. Elas deixam de ser nascentes, né? Elas secam. E o reflorestamento, às vezes, até consegue reabilitar. É um problema que a gente viu em todo o estado, quer dizer, do país todo, né? Sem dúvida, não só a questão do plantio, né, de você recuperar as nascentes, né, algo que a gente atua e a Secretaria também tem atuado de forma bastante intensa nisso, inclusive em parcerias com a iniciativa privada, de identificar locais para esse plantio, e a gente tem atuado, olhado bastante para as várzeas dos rios, né, que são áreas que merecem ser protegidas e que hoje a gente observa uma ocupação humana muito intensa, né, e que isso no passado não trazia tantos problemas e agora traz, porque não só eu interfiro no rio, como eu tiro a área de amortecimento numa situação de enchente, por exemplo. E eu tinha citado a questão de Guarapiranga, e lá é uma preocupação muito grande da cidade de São Paulo, porque não se consegue barrar o avanço da ocupação da região. Exato. Não é? E, inclusive com ações na justiça, com muita mobilização de guarda ambiental, mas não se consegue controlar. Ali é um desafio, não só ali como o Billings, tanto que a gente tem as leis de proteção de mananciais, né, tanto da Billings quanto o Guarapiranga, e os grupos de fiscalização integrada, justamente para atuar com o olhar da prefeitura, um olhar do policiamento ambiental, um olhar do Estado, porque um só não vai resolver. Não adianta eu ter um policiamento ambiental, mas eventualmente uma ocupação descontrolada ou incompatível, porque cada lei ela traz parâmetros de ocupação. Né? Alguma ocupação eu posso ter, mas ela precisa respeitar esses parâmetros. Então, a gente precisa de uma atuação da prefeitura também. Então, de fato, é um esforço coletivo. Agora, nós tivemos até a comemoração do Dia da Água, que foram anunciados mais investimentos para o estado de São Paulo. Se fala de um total de 116 milhões, mais 150 milhões que tinham sido anunciados anteriormente em Guarulhos. Quais são as obras prioritárias a partir do anúncio desses recursos, o tempo de aplicação? Olha, o Estado está atuando muito fortemente dentro desse anúncio no ciclo do que a gente chama dos rios vivos, que são ações de desassoreamento de rios que servem para mitigar as enchentes e aumentar, em períodos de escassez, a vazão do rio, né, permitindo uma captação maior. A gente tem as obras das barragens em andamento de Pedreira e Duas Pontes, na região do PCJ, né, de Piracicaba, ali que é uma região, né, região de Campinas, que sofre de escassez há décadas, né, reconhecida. Então, a gente tem a previsão delas ficarem prontas no segundo semestre do ano que vem e esperar que esses benefícios já se revertam com o sistema adutor. Temos obras de reservatórios, tem uma série de iniciativas em andamento.
E tem a obra eterna do Tietê, né? Que desde que eu lembro da cidade de São Paulo, eu nasci aqui, eu lembro dessa questão do Tietê, de tira as terras, o sedimento do fundo e volta para o Rio Tietê. Algum plano maior para o Rio? Porque o Rio Pinheiros passou por um processo de limpeza, de aprofundamento e se obteve alguns resultados, né? A gente tem, e a SP Águas faz parte, junto com a Secretaria, foi lançado ano passado o programa Integra Tietê. Qual que é o objetivo? Né? É reunir ações de diversos atores que contribuem para esse processo de despoluição do rio. Então, eu tenho ações que são conduzidas pela Sabesp, de ligações das redes de esgoto para evitar que essa carga orgânica seja lançada no rio, de fósforo, que favorece a eutrofização, né, o aparecimento das algas, essa mancha verde que às vezes a gente viu recentemente. A gente tem uma atuação da agência no desassoreamento, que é um serviço contínuo. Então, até por isso, para garantir que isso seja de fato uma política perene, porque sofreu muitas interrupções ao longo das gestões, o Estado vem modelando uma parceria público-privada para o ano que vem, justamente para garantir que esse serviço não sofra interrupção, porque ele é muito importante para a manutenção do rio. Ele não tem uma solução única. A gente tem uma orquestra em que vários atores têm o seu papel. Tem o serviço de desassoreamento, tem as ligações de água e esgoto, tem a própria fiscalização ambiental, né, para garantir, evitar ligações clandestinas, evitar que haja o lançamento de mais carga orgânica. Então, a recuperação do entorno, a proteção da várzea. Então, é difícil a gente dizer qual é a bala de prata. A gente tem uma série de ações. Até 2029, com as ligações de esgoto e universalização, vai melhorar muito, porque a gente evita um lançamento de esgoto que hoje é feito em natura. Temos só 30 segundos. Risco de escassez de água neste ano em São Paulo? Não. O que eu posso dizer? A gente está monitorando a situação dos reservatórios, esse é um monitoramento permanente da agência, né? Hoje a gente está no nível, embora a gente tenha tido uma redução da pluviometria, né, nas chuvas nesse período, os reservatórios estão no nível adequado e a gente tem um sistema resiliente, né, como eu coloquei aqui no início, né, de investimentos nos sistemas, conexão de sistemas. Então, embora sim a estiagem possa ser mais severa, a gente tem se preparado para isso. Perfeito, eu agradeço muito a presença da Camila Viana, que é presidente da SP Águas, a agência que cuida exatamente desse risco hídrico que vivemos no estado de São Paulo. Obrigada, uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Com vocês.